Olá, queridos amigos, estupendos alunos. O meu nome é Emerson Malheiro e vamos dar início aos estudos desta matéria estupenda que cuida dos direitos humanos. Nesta aula, com o tema Conceito e evolução histórica do regime internacional de proteção dos direitos humanos. Vamos começar traçando um conceito de direitos humanos. O conceito de direitos humanos se orienta por três diferentes expressões. A primeira, direitos do homem, significa a existência de interesses que são conexos ao direito natural, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade e o direito de dar a cada um que lhe é devido. A segunda expressão que orienta o conceito de direitos humanos é direitos humanos em sentido estrito. Significa que aqueles interesses que são conexos ao direito natural foram devidamente positivados em tratados e convenções internacionais. Por fim, mas não menos importante, a última expressão que orienta o conceito de direitos humanos é direitos fundamentais. Significa que aqueles tratados internacionais de direitos humanos foram devidamente incorporados ao ordenamento jurídico de um Estado. Saliente-se que, na condição de direitos fundamentais, são cláusulas pétreas. Vamos agora falar sobre a evolução histórica do regime internacional de proteção dos direitos humanos. Comecemos na antiguidade. A proteção dos direitos humanos remonta à antiguidade, período compreendido entre 4000 a.C. até 476 d.C., com a tomada do Império Romano do Ocidente pelos povos bárbaros. Pois existem documentos encontrados que demonstram a preocupação daquela sociedade com o resguardo desses interesses. Destaque-se que os valores da sociedade antiga eram bem diferentes dos atuais. Portanto, o cuidado com os direitos humanos naquele período era muito diverso do que odiernamente se observa. Há traços desse abrigo no Código de Hammurabi, ligado ao povo babilônico, e na Lei das 12 Tábuas, conexa aos romanos. Igualmente, merecem registro também as leis de Ur-Namur, as leis de Lipitstar, as leis de Eshnuna e as leis de Manu. Pela sua destacada importância, vamos estudar, ainda que perfunctoriamente, o Código de Hammurabi e a Lei das 12 Tábuas. O Código de Hammurabi foi criado em 1694 a.C., ou seja, no século 17 a.C., e se constitui como um antiquíssimo conjunto de normas da Mesopotâmia, elaborado pelo rei Hammurabi, filho de Sinumbali. Ele foi o sexto rei da primeira dinastia babilônica, igualmente denominada dos Amorritas, tendo atuado de 1728 a 1686 a.C. Cuida-se de um monumento de estrutura geológica, constituído por única e maciça rocha magmática de diorito, na qual o rei é retratado recebendo a insígnia do reinado e sobre a qual se dispõem 21 colunas de escrita cuneiforme assírio-babilônica, desenvolvida pelos sumérios, com 282 dispositivos em 3.600 linhas, que regulavam a conduta das pessoas em sociedade. Havia regras
para 3 classes diferentes. A primeira classe, denominada Avelum, era de homens livres e de classe mais alta, que era merecedora de maiores compensações por injúrias, mas que arcava com multas maiores em face da prática de ofensas. A classe intermediária era denominada Muskenum, de cidadãos livres, mas considerados de classe inferior e com obrigações mais suaves. A última classe era denominada Vardum, escravos marcados, que, apesar disso, poderiam possuir propriedade. Aplicavam-se penas de morte, afogamento, fogueira, forca, empalação, mutilações corporais, cortar língua, seio, orelha, arrancar olhos, dentes e outras penas infamantes. O Código de Hammurabi tinha por objetivo a implantação da justiça na Terra, com a destruição do mal e a prevenção da opressão do fraco pelo forte, propiciando o bem-estar do povo e a iluminação do mundo. Seus dispositivos não diferenciavam prescrições civis, religiosas e morais. E a Lei das 12 Tábuas? A Lei das 12 Tábuas constituía uma antiga legislação que se encontra na gênese do direito romano. Formava o cerne da Constituição da República Romana e das antigas leis não escritas e regras de conduta. Entre os anos 451 e 450 a.C., a Lei das 12 Tábuas foi promulgada, tendo sido escrita em 12 tabletes de madeira, que foram afixados no Fórum Romano, de forma que todas as pessoas pudessem lê-los e conhecer o seu conteúdo. Afirma-se que, com isso, surgiu aqui o princípio da publicidade das leis. Originou-se para estabelecer a igualdade de direitos entre as diversas classes sociais, sendo vedada a beligerância privada. Mais do que qualquer outra compilação antiga, repercutiu por séculos afora por toda a Roma republicana e, posteriormente, na Roma imperial, durante cerca de 5 séculos, até a compilação de Justiniano. Seus retalhos, incorporados a esta, transbordaram com ela das fronteiras do império e se disseminaram por todas as legislações que sofreram influência romana, inclusive a brasileira. Vamos agora para a Idade Média. A Idade Média, 476, agora sempre depois de Cristo, a 1453, que teve como marco inicial a tomada do Império Romano do Ocidente pelos povos bárbaros, e como termo, a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, trouxe, por mais incrível que possa parecer, maior proteção ao ser humano. Na Alta Idade Média, também chamada Idade Média Antiga ou Antiguidade Tardia, dos séculos 5 a 10, não houve evento que se destacasse em relação à proteção dos direitos humanos. Já na Baixa Idade Média, dos séculos 11 ao 15, houve a elaboração do mais importante diploma sobre o tema até então, a Magna Carta, considerada por muitos autores como um instrumento que marcou o nascimento da proteção dos direitos humanos na história. A Magna Carta é instrumento elaborado em 15 de junho de 1215, que restringiu o poder do rei João da Inglaterra, que o assinou, bem como
de seus sucessores, obstando, dificultando, proibindo o exercício de um poder pleno. O rei João da Inglaterra também era conhecido como João sem terra, pois era o filho mais novo e não recebeu terras em herança, ao contrário dos seus irmãos mais velhos. A Magna Carta foi criada em face da desinteligência entre o rei João sem terra e o Papa Inocêncio III, que atuou entre 1198 e 1216, e os barões ingleses, sobre as prerrogativas do distinto monarca. Em consonância com os termos do instrumento, João deveria abjurar determinados direitos, obedecer a certos procedimentos legais e admitir como verdade que a vontade do imperador estaria submissa à lei. O documento serviu de referência para alguns direitos e liberdades civis clássicos, tais como o Habeas Corpus Act, o devido processo legal e a garantia de propriedade. Contudo, na época, eram direitos restritos aos nobres ingleses, não sendo esses e outros privilégios aplicáveis à população. Nessa viagem no tempo, vamos para a Idade Moderna. A Idade Moderna, 1453 a 1789, que se iniciou com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos e terminou com a Revolução Francesa, caracterizou-se pela conquista definitiva da proteção aos direitos humanos. Vamos começar com a análise dos Tratados de Westfália, elaborados no território em que hoje se encontra a Alemanha, em 1648. Com o advento da Idade Moderna, mais precisamente no século XVII, no ano de 1648, foram assinados os Tratados de Westfália, que levaram a termo a penosa e grave Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, entre católicos e protestantes. Os países protestantes foram reconhecidos pelo Tratado de Osnabrück e os católicos obtiveram sua independência da Igreja pelo Tratado de Münster. Foram os primeiros documentos a trazer uma configuração dos estados bastante similar à que conhecemos hoje, e a estabelecer entre eles uma concepção de equilíbrio, conhecida como o princípio da igualdade formal. Os estados, então, renunciaram sua consideração a uma hesitante hierarquia internacional fundamentada na religião, e não mais conceberam nenhum outro poder superior a si próprios, o que foi denominado soberania. Habeas Corpus Act, Inglaterra, 1679. Um acontecimento de enorme relevância para a evolução dos direitos humanos foi a criação do Habeas Corpus Act, em 1679. Foi uma lei elaborada pelo Parlamento da Inglaterra durante o império do rei Carlos II e tinha por objetivo definir e rebustecer a já conhecida garantia do habeas corpus, como uma tutela de liberdade individual contra a prisão legal, abusiva ou arbitrária. Assim, qualquer prisão ilegal, abusiva ou arbitrária seria passível de habeas corpus. Anteriormente, o habeas corpus como remédio jurídico possuía eficácia reduzida, pois faltavam adequadas regras processuais. O Habeas Corpus Act surgiu para solucionar esse problema e disciplinar o Instituto. Bill of Rights, Inglaterra, 1689. O Bill of Rights
foi criado na Inglaterra em 13 de fevereiro de 1689, reprisando as normas da Magna Carta e proibindo a aplicação de penas inusitadas ou cruéis. Também consagrou o direito de petição e destacou a independência do parlamento, sendo considerado a gênese do princípio da separação dos poderes. Com ele, a população teria as liberdades de expressão e política, além da tolerância e não liberdade religiosa. Declaração de Direitos da Virgínia, Estados Unidos, 1776. A Declaração de Direitos da Virgínia, de concepção iluminista, foi elaborada em Williamsburg, nos Estados Unidos, em 12 de junho de 1776. E se insere no contexto da alfétena pela insubmissão americana. Precede a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, criada em 4 de julho de 1776. O estilo é mais retórico do que técnico-jurídico, distanciando-se, portanto, do modelo inglês de 1689. Ademais, refletindo a mentalidade puritana predominante nas colônias norte-americanas, as regras de direito são consideradas indissociáveis da moralidade pessoal. De acordo com suas regras, todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Ademais, ela proclama que todo ser humano é titular de direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, a busca da felicidade e o direito de resistência. Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América foi ratificada em 4 de julho de 1776 e representou o ato inaugural da democracia moderna. Estabeleceu a separação entre as 13 colônias da América do Norte e o Reino Unido. Em seu texto, determinou a representação do povo com a restrição dos poderes do governo e a inalienabilidade dos direitos humanos. Constituição dos Estados Unidos da América. Entre 25 de maio e 17 de setembro de 1787, foram realizadas as discussões e houve a aprovação da primeira e única Constituição dos Estados Unidos da América, pela Convenção Constitucional da Filadélfia, na Pensilvânia. Os autores da Constituição americana foram influenciados pelo pacifismo e contrários ao uso político-econômico das guerras. Cuida-se da segunda Constituição mais antiga do mundo que ainda está em vigor, pois a primeira é a de San Marino, que vigora desde 1600. A Constituição americana prega uma autonomia política para os estados integrantes da federação e um poder central forte. O diploma prevê um sistema de modificações, mediante emendas, que atualmente são 27. As 10 primeiras emendas são designadas por Carta de Direitos dos Estados Unidos, 1791, pois contém os direitos básicos do cidadão perante o poder do Estado. Não houve consenso para a sua inserção no texto original da Constituição. Vamos agora para a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea se iniciou com a Revolução Francesa, em 1789, e alcança os dias atuais. Comecemos com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, França,
1789. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão foi inspirada na Revolução Americana, ocorrida em 1776, e nos ideais filosóficos iluministas. No dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte da França aprovou-a, tendo sido votada definitivamente em 2 de outubro do mesmo ano. Com 17 artigos e um preâmbulo de ideais libertários e liberais, proclamou as liberdades e os direitos fundamentais do homem. O seu objetivo foi universalizar os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Prega um Estado laico, o direito de associação política, o princípio da reserva legal, da anterioridade e do estado de inocência, além da livre manifestação do pensamento. Igualmente, prevê em seu texto que a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. De acordo com o diploma, pode-se dizer que ninguém deve ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por ela prescritas. Aqueles que solicitarem, expedirem, executarem ou mandarem executar ordens arbitrárias deverão ser punidos. Mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente. Caso contrário, torna-se culpado de resistência. Na forma da declaração, a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Na prática, dado o caráter nitidamente individualista da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, apenas os cidadãos franceses do sexo masculino, de cor ou raça branca e proprietários passaram a ser os cidadãos que desfrutaram do novo regime. As mulheres, os negros, os operários e os grupos sociais vulneráveis foram excluídos da Declaração Francesa. Constituição Mexicana, 1917. A atual Constituição Mexicana remonta ao ano de 1917 e foi promulgada em 5 de fevereiro daquele ano, tendo sofrido diversas alterações desde então. Ela é um marco da afirmação dos direitos humanos de segunda geração ou dimensão. Segundo Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a repercussão imediata, mesmo na América Latina, foi mínima. No entanto, as regras relacionadas ao trabalho e à proteção social foram bastante revolucionárias para a época. A Carta Suprema do México se caracteriza pelo anticlericalismo, sensibilidade social e nacionalismo, além de proporcionar um fundamento jurídico para uma alteração sociopolítica provocada pela reforma agrária, a primeira a acontecer no continente latino-americano. A Constituição mexicana traz um elenco de direitos trabalhistas e previdenciários, atribuindo a eles a qualidade de direitos fundamentais. A mesma coisa aconteceu com as liberdades individuais e os direitos políticos. A Carta Mexicana
também demonstra alguma hostilidade em relação ao poder econômico. Constituição Alemã, 1919. Tendo assinado o Tratado de Versalhes em 28 de junho de 1919, a Alemanha precisava elaborar uma nova Constituição, principalmente para romper com seu passado e também para o estabelecimento de novos direitos que colocassem em destaque a proteção do ser humano. O tratado produziu um verdadeiro choque e grande humilhação à população, já que a Alemanha foi obrigada a reconhecer a independência da Áustria, além de perder todas as suas colônias arquipelágicas e também as localizadas no continente africano, além de admitir uma restrição ao tamanho de seus exércitos e se obrigar a ressarcir todos os estados vencedores da Primeira Grande Guerra Mundial. Dentro desse contexto, a nova Constituição Alemã, também denominada Constituição de Weimar, foi assinada em 11 de agosto de 1919. Ela é um verdadeiro marco na afirmação dos direitos humanos. E o seu primeiro artigo já estabeleceu que o poder emana do povo. Nessa toada, a Carta Suprema elevou os direitos trabalhistas e previdenciários ao nível de direitos fundamentais e determinou garantias ao indivíduo, à vida social, à religião, à instrução e à vida econômica. Ela estabeleceu, pela primeira vez na história do direito ocidental, a regra da igualdade jurídica entre marido e mulher e equiparou os filhos ilegítimos aos legitimamente havidos durante o matrimônio, no que diz respeito à política social do Estado. No entanto, cabe ressaltar que a Constituição de Weimar não foi a primeira do mundo a consagrar os direitos sociais no seu texto, pois a Carta Suprema do México, de 1917, já havia feito isso. Vamos acompanhar juntos os direitos humanos e a Segunda Grande Guerra Mundial. A Segunda Grande Guerra Mundial teve início com a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939 e findou em 2 de setembro de 1945, com a assinatura da rendição formal do Japão, a bordo do encouraçado Missouri, na Baía de Tóquio. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial começou muito antes, pelo menos um mês após a promulgação da Constituição Alemã, em 11 de agosto de 1919, pois, naquele momento histórico, foi fundado, para ser mais específico, em setembro do mesmo ano, em uma cervejaria em Munique, o Partido Operário Alemão. Encontrava-se entre os indivíduos que se reuniram para a sua criação um jovem cabo austríaco chamado Adolf Hitler. O partido transformou-se em 1920 no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que preparou um golpe de Estado em 1923. Tendo fracassado o golpe na Baviera, Adolf Hitler foi condenado à prisão, cumprindo apenas 8 meses de uma pena de 5 anos. Uma vez encontrando-se em liberdade, Hitler reorganizou seu partido, determinou seu programa de ação e criou uma força armada para apoiar suas reivindicações políticas. Em 1930, o seu partido já tinha 107 deputados no poder, e em 30 de janeiro de 1933, ele foi nomeado chanceler pelo então presidente alemão
Paul von Hindenburg. Habilmente, Hitler conquista poderes políticos extraordinários e em 14 de outubro de 1933, a Alemanha se retira da Conferência Geral do Desarmamento, reunida em Genebra. Uma semana depois, se retira da Liga das Nações. Com a morte do presidente, em 2 de agosto de 1934, Hitler ascende ao poder. O serviço militar é restabelecido em março de 1935 e um exército de mais de 500 mil homens é criado. Em 12 de março de 1938, as tropas alemãs ingressam na Áustria e em 10 de abril do mesmo ano realiza-se um plebiscito em que mais de 99% dos austríacos aprovam a união com a Alemanha. Aqueles que se opuseram foram encaminhados ao cárcere. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, a Alemanha atravessou a fronteira polonesa sem aviso prévio e, sem que se desse conta, Adolf Hitler desencadeou a Segunda Grande Guerra Mundial. Inúmeros acontecimentos entre 1º de setembro de 1939 e 2 de setembro de 1945 destroçaram a proteção aos direitos humanos no cenário das relações exteriores. É inegável que, com o advento da conflagração global e dos massacres perpetrados, os direitos humanos entraram em severo colapso. No entanto, com o término dos conflitos, houve um desenvolvimento sem precedentes em sua história, com o surgimento de inúmeros tratados internacionais cuidando dos direitos humanos. Tanto a Primeira Grande Guerra Mundial, cujo triste epílogo trouxe consigo o legado da perda de mais de 8 milhões de vidas humanas, quanto a Segunda Grande Guerra Mundial, com todos os seus atos cruentos, desumanos, atrozes e mais de 45 milhões de mortos, serviram para apresentar ao mundo a necessidade inquietante e imediata de proteção dos direitos humanos na dimensão internacional. Em verdade, os direitos humanos, tal como compreendidos hoje, surgiram como uma reação ao Holocausto e às demais barbáries perpetradas durante a Segunda Grande Guerra. A primeira manifestação dessa proteção mostrou a sua face com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que foi a base para outros diplomas internacionais, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966. O que se buscou foi a reconstrução da doutrina dos direitos humanos, visto que ela, no fundo, nada mais é do que uma versão da doutrina do direito natural que já desponta desde a antiguidade. A ideia dos direitos humanos tem avançado muito em anos recentes, adquirindo uma espécie de status oficial no discurso internacional. Comitês influentes reúnem-se regularmente para debater a fruição e a violação dos direitos humanos em diversos países do mundo. E aí, gostou da aula? Deixe o seu like, comente e inscreva-se no canal. O meu nome é Emerson Malheiro e a minha missão é ajudar você a aprender direitos humanos.